Semana da PAN. Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Nicole Fusco e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, em entrevista ao Morning Show, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, comentou o episódio envolvendo a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A imagem da justiça não é uma balança por acaso. É porque, frequentemente, você tem que ponderar valores diferentes, em pratos diferentes. Quais são os dois valores em questão nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? De um lado, o dever do judiciário de uma certa autocontenção, em nome da separação dos poderes, de não interferência em decisões políticas do outro poder, e a escolha do diretor-geral da Polícia Federal é uma decisão essencialmente política. No outro prato da balança estão regras de proteção da democracia que asseguram a existência do que em ciência política se chama de árbitros neutros. Instituições que são instituições de Estado e não de governo e que não podem ser capturados pela vontade política sob pena de não poderem desempenhar bem o seu papel. Esses são os dois pratos da balança. O que eu acho, eu não posso adiantar, porque acho que ainda vai chegar esse tema ao Supremo. Eu estou apenas explicando quais são as variáveis em jogo. 30 segundos para o senhor tentar sintetizar aí nesse tempo o complemento do Adrilles, que coube aos governadores e prefeitos determinarem as regras, né, para o cumprimento desse isolamento, ministro. Não, eu acho que essa é uma competência compartilhada, que o presidente também tem um papel importante. Por exemplo, fechar aeroporto é papel do governo federal, não é papel nem do Estado nem do município. E o presidente tem definido por decreto quais são as atividades que devem ser consideradas essenciais e que, a menos que sejam declaradas, que o decreto nessa parte seja declarado inconstitucional, é o que está valendo. Portanto, Sim. São três vontades, não tem uma vontade hierarquicamente superior à outra nessa matéria, não. Vamos lá, Vinícius Moura, sua pergunta para o ministro Luiz Roberto Barroso. Vini. Oi, ministro, muito bom dia. Ministro, o senhor citou aí logo no início que vai assumir aí, portanto, a presidência do TSE no final do mês. Eu gostaria de saber duas perguntas, então. A primeira é a possibilidade de adiamento das eleições esse ano em virtude da pandemia do coronavírus. Já há algum tipo de replanejamento com relação a isso? E como que o senhor observou aquela denúncia que o presidente Jair Bolsonaro fez, até recentemente também, naquela ida aos Estados Unidos, de fraude nas eleições, de que ele teria recebido até mais votos no primeiro turno e que, portanto, ele poderia ter sido eleito no primeiro turno? Ok. Vinícius, quanto ao adiamento, a resposta é sim. Eu acho que nós estamos vivendo um risco real, infelizmente, de ser necessário adiar as eleições. Acho que ainda é precoce para bater o martelo, mas nós não realizaremos eleições se houver um risco real para a saúde pública da população. O que eu tenho defendido é que, se for inevitável adiar as eleições, que esse adiamento seja pelo prazo mínimo inevitável e, em qualquer caso, rejeitando a hipótese de cancelamento das eleições para que tudo coincida em 2022. Se houver tempo, eu também posso explicar por que eu acho que a coincidência é ruim. Portanto, há um risco real, sim, de nós termos que adiar. Isso depende do Congresso Nacional, que depende de emenda à Constituição, e assim que eu tome posse, eu vou estabelecer uma interlocução com o presidente da Câmara e o presidente do Senado para, de comum acordo, pensarmos essa questão. Quanto à alegação de fraude, Vinícius, eu sou juiz, eu trabalho com fatos e provas, não trabalho nem com opiniões vagas, nem com retórica política. Portanto, se alguém trouxer uma prova concreta de que houve fraude ou de que há risco de fraude, nós vamos tomar as providências, sobretudo para prevenir para o futuro. Mas a verdade é que fraude havia quando o voto era impresso, desde 96, com urna eletrônica. Eu acho que ninguém questiona a reeleição do presidente Fernando Henrique foi sob esse sistema.
A primeira e a segunda é a eleição do presidente Lula foi sob esse sistema. Primeira e segunda eleição da presidente Dilma foi sob esse sistema e do atual presidente foi sob esse sistema. Alguém acha que o resultado não espelhou a vontade popular, sendo que o resultado das urnas correspondeu efetivamente ao que as pesquisas revelavam? Portanto, eu trabalho, como disse, com fatos e provas e aprendi a não misturar isso com retórica política, porque são coisas bem diferentes. Perfeito, ministro. Eu não gostaria de perder a oportunidade de ouvir o senhor a respeito dessa marcha ocorrida em direção do Palácio do Planalto, em direção ao Supremo Tribunal Federal, ministro. Eu sou um jovem há mais tempo, nasci na sequência, no ano subsequente ao ano do golpe de Estado que sofremos no Brasil, e nunca tinha percebido uma ação tão contumaz, uma ação tão, digamos, impositiva de um chefe do Executivo, marchando em direção ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente a estabelecer uma conversa ali. Legal. Queria saber o senhor, como ministro, como se sentiu diante desse ato do presidente Bolsonaro caminhando ali ao Supremo Tribunal Federal? Bom, eu acho que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, agiu com a elegância que o cargo impunha. Se o presidente da República vem até a sua casa, você não fecha a porta e muito menos bate a porta na cara dele. Portanto, eu acho, do ponto de vista do Supremo, que o comportamento foi o comportamento adequado e desejável. Do ponto de vista do presidente, eu acho que foi um movimento político que não me cabe avaliar, isso não envolve julgamento. O que eu posso te dizer, Edgar, é que pressão é uma coisa nessa vida que só produz algum efeito se você aceitá-la. Venha de onde vier. Se você não aceitar, ela não produz nenhum efeito. Portanto, eu preciso lhe dizer que, para mim, pessoalmente, e estou certo que para os meus colegas, não fez nenhuma diferença. A lógica, nós não somos adversários do presidente, nós não somos aliados do presidente, nós interpretamos e aplicamos a Constituição. A nossa lógica é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. Perfeito. Alguém pode agir, tem todo o direito, mas nós não nos movemos por escolhas políticas. Na terça-feira, o governo federal ampliou a lista dos serviços considerados essenciais na pandemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro incluiu academias, salões de beleza e barbearias nos chamados serviços essenciais. A ideia inicial do governo era definir setores que não poderiam ser paralisados por medidas como a quarentena. Diante da chiadeira e de questionamentos lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que a palavra final, no entanto, é sempre dos estados e municípios. O presidente Bolsonaro, apesar de estar tentando garantir que vários setores retornem ao trabalho, nega que o objetivo seja burlar as medidas de restrição que foram definidas por governadores e prefeitos. Não burlo nada. Você está me acusando disso, desculpa, não sei se você voltou aí. Eu falei para você no começo, né? Saúde é vida. Quem está em casa, agora como sedentário, por exemplo, está aumentando o colesterol dele, problema de estresse, uma parte de problema acontece. E se ele puder ir numa academia, logicamente, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, ele vai ter uma vida mais saudável. A questão de cabeleireiro também. Mas fazer as unhas, fazer o cabelo, etc., é questão de higiene. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, que não foi consultado sobre a decisão, não escondeu a surpresa com o decreto do presidente da República, não. Afirmou apenas que essa não é uma atribuição do Ministério da Saúde, e sim do Ministério da Economia. Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Academia, salão de beleza, barbearia.
O ministro admitiu, no entanto, que é preciso conversar melhor com a economia e que, nesse momento, o papel do Ministério da Saúde é de proteger as pessoas. A coisa que é decidida pode ser revista, entendeu? Então, acho que existe hoje um diálogo que permite que a gente se posicione se for necessário. Alguns governadores, no entanto, anunciaram que não seguirão o decreto. O assunto foi discutido em Os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira os governadores que declararam que não vão cumprir o decreto federal que incluiu como atividades essenciais academias, salões de beleza e barbearias. A inserção desses setores no rol de negócios essenciais durante a pandemia do novo coronavírus e que, em tese, estariam liberados para funcionar, foi publicada na segunda-feira. Nós temos aqui a postagem de Bolsonaro no Twitter. Ele escreveu assim: alguns governadores se manifestaram publicamente que não cumprirão nosso decreto número 10.344/2020, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na Justiça ou, via congressista, entrar com um projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho. Aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. Essa postagem do presidente Jair Bolsonaro. Amparados por decisões do STF, governadores disseram que vão ignorar o decreto presidencial. Entre os chefes de governo estadual que já anunciaram o não cumprimento do decreto estão Camilo Santana, do PT, do Ceará, o comunista Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Helder Barbalho, do MDB, governador do Pará, e também Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo. E, Zé Maria, em primeiro lugar, né, o que a gente precisa destacar aqui é o quão foi equivocada a decisão do STF da semana passada, né? Faltou clareza, faltou objetividade, não ficou claro quem é que determina o quê, se são os prefeitos que estão na ponta final, se é a União que está na ponta de cima, enfim, ficou um meio termo ali, os governadores com uma autoridade excessiva e agora esse novo imbróglio. O presidente determina uma ampliação da lista de atividades essenciais, os governadores dizem que não vão cumprir, amparados justamente no STF. E ontem, inclusive, o ministro Dias Toffoli cantou meio que a letra do samba, cantou o samba para os governadores, dizendo que o Supremo deve ficar mesmo do lado deles, né? Ele estava dando entrevista a um programa, ao Roda Viva, da TV Cultura, né? E aí foi questionado, evitou falar exatamente sobre o decreto, porque possivelmente ele vai ter que julgar a respeito disso. O Supremo talvez se debruce sobre essa questão, né, da ampliação das atividades essenciais, mas disse que a decisão do Supremo está tomada, né, que foi aquela da semana passada, ou seja, já dando a entender que nessa questão o Supremo vai ficar mesmo com os governadores. Eu acrescento aí o governador Ibanez Rocha, daqui do Distrito Federal, que é aliado agora recente do presidente Jair Bolsonaro e que já antecipou que não vai cumprir e mais, vai multar as empresas, que quem decidir desafiar o decreto local e abrir qualquer um desses lados, e academia, barbearia e tal. Na verdade, criou-se um submundo. Sempre que a realidade é falseada, se cria uma nova realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa supertaxação de cigarros, não vou entrar no mérito disso, o que gera? Contrabando. Então a gente vê aí o número de contrabando de cigarro, ônibus inteiros, sem cadeiras, cheios de cigarro, carros adaptados para... É assim, a vida é assim. Um exemplo mais distante é a história da lei seca nos Estados Unidos, onde se fazia o uísque até dentro de carro. Então é assim, sempre que se falseia a liberdade das pessoas. Gente, não vamos ser hipócritas. Todo mundo está cortando cabelo. É só olhar aí, olha em volta, todo mundo está cortando cabelo. Né? E aonde? É tudo escondido e tal. Então, na verdade, a ideia é abrir esses estabelecimentos e definir regras de funcionamento, de higiene, de distanciamento, chegando um de cada vez, algo parecido, né? Tá, o que acontece? Os decretos estaduais e municipais vão no sentido de que estão suspensas as atividades tais, menos as consideradas de essenciais.
Aí o presidente foi e incluiu nessas atividades essenciais essas categorias, né? De academia, de barbearia, barbeiro, salão de beleza e tal. Aí o que acontece? Os decretos estaduais que falam em atividades essenciais, né, estão fora do decreto, estão fora essas. Não há o que discutir. Ou se faz outro decreto, aí o governador tem, vamos dizer, a competência para fazer um novo decreto, incluindo aquelas atividades, quer dizer, as essenciais, menos tais e tais que são essenciais. Não há como o governador discutir, mas não entram aqui. Pode ser que o governador faça isso, mas é preciso fazer. Agora, tem um racha muito pesado aqui nos pingos nos is. Eu entendi a decisão do Supremo, Augusto, como o Supremo decidiu que os estados e os municípios devem definir e, nas entrelinhas, entende que a justiça nos estados e nos municípios também podem interferir no que abre ou que não abre. Quer um exemplo? Brasília, o governador Ibanez decidiu reabrir setores na segunda-feira, ontem. Sabe o que aconteceu? O Ministério Público foi à Justiça, a juíza determinou que o governador não pode suspender e ele atendeu. Não suspendeu e nem vai suspender. Aqui está sob domínio da Justiça, da Vara Civil, da 4ª Vara Civil daqui de Brasília. Então a juíza determinou. Então o grande racha no pingos nos is, o Augusto acha que o Supremo definiu, eu acho que o Supremo decidiu para estados e municípios. Eu já me rendi aos argumentos do consultor-geral da República, Zé Maria Trindade. A Justiça está decidindo tudo. É como os juízes. Como você sabe, eles entendem de saúde, eles entendem de economia, né? Então eles estão perfeitamente habilitados para isso. Sabe como é que eles decidem? A juíza lá que decidiu, por exemplo, em Curitiba, atrasou por uns dias a abertura de a retomada de algumas atividades. É o seguinte, ela acha que precisa de quarentena, então ela decide que quarentena é obrigatória para todo mundo. Se ela tivesse algum problema não tem, né? É a elite do funcionalismo público, a nata, então não tem problema nenhum. Se ela decidisse que precisava retomar alguma atividade econômica, ela decidiria diferente, porque o que eles sabem? Os juízes entendem de direito, supostamente, alguns não entendem também. E é sobre essas questões jurídicas, que eles devem decidir sobre. Tá? Eles têm que saber se condenam alguém, se o sujeito é inocente, é culpado, o tamanho da sentença. Agora, decidir sobre quarentena é o Brasil, né? Agora, vamos lá. Os governadores também, eu disse ontem que essa decisão do presidente Bolsonaro não seria cumprida porque é uma decisão do presidente Bolsonaro, só por isso. Eles nem examinaram. Porque você tem, qual é a consequência dessa confusão jurídica e dessas decisões contestadas do Jair Bolsonaro? Vamos lá. Os governadores que entregaram as decisões sobre a estratégia de combate ao coronavírus aos prefeitos estão se dando muito bem. Os que estão decidindo, tomando a mesma decisão para todo o Estado, esses vão por um caminho perigoso, para dizer o mínimo. E se eu fosse governador, eu adoraria ver algumas experiências paralelas em curso, nenhuma delas despreza a vida, nenhuma delas deixa de combater fortemente a economia, mas eles vão abrindo, combater a pandemia, mas vão abrindo a economia. Como disse hoje no Jornal da Manhã também o Ronaldo Caiado, que é o defensor empedernido aí do isolamento. Mas ele disse, ninguém aguenta 4 meses de isolamento. Ele está tentando fazer o seguinte, isolamentos periódicos, revezando, não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele está cuidando da abertura da economia.
da abertura da economia. Quem só tem como remédio para tudo o isolamento, não tem remédio nenhum. Ainda na terça, a Polícia Federal exibiu reservadamente o vídeo da reunião ministerial citada por Sérgio Moro sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro na PF. O presidente voltou a negar as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e minimizou o conteúdo do material. Diante das informações dando conta de que o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril era comprometedor para o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo tratou de minimizar a importância das informações. O presidente foi para a parte externa do Palácio do Planalto e reafirmou que não teria tentado interferir na Polícia Federal. O presidente, do alto da rampa aqui do Planalto, conversou com os jornalistas e garantiu que não existe no governo nenhum tipo de preocupação com o conteúdo da reunião. Informante de vocês ou vazador, troquem, porque ele não vazou nada. O vídeo todo não tem a palavra Polícia Federal, não tem a palavra superintendente. O presidente também negou informações de que ele teria tentado forçar a mudança na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger os filhos. Segundo ele, a única preocupação é com relação à segurança da família. Segurança que é de responsabilidade do gabinete de segurança institucional aqui da Presidência da República. A Polícia Federal não está investigando a mim nem meus filhos, nem esteve investigando. Não tem essa preocupação. Não existe no vídeo eu falando superintendência da Polícia Federal, tá? O que está eu falando lá é a minha preocupação com a minha segurança. Nada, não tem nada demais no vídeo. Olha, o vídeo da reunião foi exibido ontem aqui na sede da Polícia Federal. O ex-ministro Sérgio Moro veio de Curitiba só para acompanhar essa exibição. No fim do dia, Moro afirmou que o acesso ao vídeo confirmou o conteúdo do depoimento dado por ele e as afirmações de que o presidente Bolsonaro teria sim tentado interferir na Polícia Federal. Ainda de acordo com Moro, os fatos deixam claro que a demissão dele, do diretor-geral da Polícia Federal e a mudança na Superintendência do Rio de Janeiro só ocorreram porque o presidente queria fazer, sim, mudanças e interferência na instituição. O tema foi debatido no programa 3 em 1. Primeira coisa evidente é que é difícil eu falar de algo que eu não vi, né? Então, o que temos até aqui são esses vazamentos ou depoimentos de quem viu, mas são, grosso modo, parte interessada. Ou seja, o advogado do Moro diz que é devastador e diz que confirma o depoimento do seu cliente, do ex-ministro Sérgio Moro. Vale ressaltar, para começo de conversa, que o ex-ministro Sérgio Moro não acusou o presidente Jair Bolsonaro de qualquer crime. Acusou da intenção de praticar uma ingerência na Polícia Federal. Então, esse é o primeiro ponto para chamar atenção. É preciso ter alguma cautela aqui, alguma calma, porque a gente vive um clima tão polarizado e de fla-flu, de torcida de futebol, que é capaz de, se tem gente que puder ver o presidente matando alguém num vídeo, vai dar um jeito de defendê-lo, e do mesmo modo tem gente que se vê o presidente salvando alguém num vídeo, vai dar um jeito de atacá-lo. Então, eu não estou nem de um lado nem de outro, não tenho tribo, eu prefiro aguardar para poder julgar melhor. O que chama a atenção, né, e eu já falei antes, é que, em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado com quem está no negócio de derrubar o presidente ou gerar instabilidade para o país, né? Esse pessoal achava que o depoimento do Moro já seria uma espécie de tiro de bazuca, não foi. Depois contou muito ali com o depoimento do Valeixo e foi mais um tiro de festim. Até a Janaína Pascoal fez uma análise detalhada do depoimento na íntegra e disse que ele foi totalmente favorável ao presidente da República e agora estão contando aí com esse vídeo como se fosse, então, o batom na cueca. Como eu disse, a intenção de mexer pode não necessariamente ser o crime em si. A gente tem que ver que, primeiro, o presidente tem a prerrogativa legal de escolher o diretor-geral. Segundo, ele pode demitir subalternos, inclusive ministro. E terceiro, vai sempre existir uma região cinzenta de subjetividade de qual o motivo que o levou a isso, né? Você pode estar insatisfeito com o serviço prestado, você pode achar que a sua família está sendo perseguida ou você pode estar querendo proteger, de fato, a família de inquéritos legítimos, ou seja, obstrução da justiça, e aí seria o crime, né? Mas, até aí,
nós podemos estar falando de uma vontade, de um desejo, de uma intenção que está um tanto evidente, mas não foi comprovada ou não foi, pior, executada, né? Então tem que levar isso em mente na hora de julgar, porque tem muito Torquemada aí que já julgou, né? Já está falando que caiu a República, que agora não dá mais para defender e sequer tiveram acesso ao vídeo, o que para mim comprova que tem muita gente na torcida em vez de análise. Esse não acho que é o nosso papel aqui, portanto, essa é a fala inicial, né? Eu prefiro esperar para ver. Muito bem, Thaís, eu queria que você respondesse a mim, a todos os ouvintes da Jovem Pan, na sua avaliação, quais são as consequências práticas desse vídeo, né? Tudo bem, se esse vídeo comprovar mesmo essa interferência, e aí, e depois? Pois como a gente disse ontem, essa é só uma etapa do inquérito, o vídeo tem o depoimento que já foi dado pelo ex-ministro Sérgio Moro, tem a perícia ainda no celular do ex-ministro Sérgio Moro e tem a perícia nas assinaturas do Diário Oficial. Então, esse inquérito, por enquanto, tem essas 4 etapas. Esse vídeo é só mais uma delas, embora a mais importante. Depois disso, é que a Polícia Federal vai elaborar um relatório para dizer o que acha, vai entregar esse relatório para o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e o procurador vai definir se oferece ou não a denúncia com base no que a Polícia Federal entregou para ele. Quanto ao vídeo, isso virou uma guerra de narrativas, porque, como disse o Constantino, ninguém viu o vídeo e daí fica um especulando de um lado, outro especulando de outro. Aí, até agora, já se disse que o presidente, o advogado do ex-ministro Sérgio Moro, disse que o presidente comprova tudo o que o ministro da Justiça, ex-ministro, disse na reunião. Aí o presidente, agora há pouco, saiu na Alvorada e deu uma entrevista dizendo várias coisas a respeito do vídeo. Aliás, antes mesmo que ele fosse perguntado, ele já saiu falando do vídeo. Então, ele admitiu, como disse alguém já, algum órgão que eu não me lembro qual foi, disse que ele teria falado a respeito da família, teria alegado que a família estava sendo perseguida e por isso ele queria trocar o superintendente. Então, acho que foi a Folha de São Paulo que disse isso. Aí, agora há pouco, então, o presidente saiu na Alvorada e disse que sim, falou da família. Falou, mas falou em outro contexto. Ele disse o seguinte, que a sua preocupação sempre foi com a segurança da família, que ele não estava se referindo a respeito de qualquer investigação em relação à família dele. Então, virou essa guerra aí e não existe outra solução a essa altura que não o ministro do Supremo, Celso de Mello, liberar esse vídeo, porque senão vai ficar esse diz que ninguém vai chegar a conclusão nenhuma. Só queria completar o que disse o Constantino sobre o Twitter da deputada estadual Janaína Pascoal. Eu também li com calma o depoimento do ministro Valeixo, do delegado Valeixo, e, na verdade, aqui a deputada talvez não tenha atentado para uma coisa. O delegado Valeixo, ele não falava com o presidente Bolsonaro. Ele era um superintendente, o diretor-geral da polícia, portanto, quem falava com o presidente era o Moro. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta aqui, porque ele diz textualmente no depoimento dele que o depoente registra que o presidente nunca tratou diretamente com ele sobre a troca de superintendentes, nem nunca lhe pediu relatórios de inteligência, etc., etc., que nunca foi indicado pelo Dr. Moro qualquer nome para a função de superintendente, que a única mudança de superintendente mencionada pelo então ministro Moro se restringiu à superintendência do Rio de Janeiro, ou seja, ele conta tudo do ponto de vista dele, o diretor-geral da Polícia Federal subordinado ao ministro da Justiça, que, por sua vez, era subordinado ao presidente da República. Portanto, acho que a gente tem que levar isso em conta. Antes de jogar no lixo esse depoimento ou dizer que ele nada compromete o presidente, é preciso lembrar que o delegado não falava com o presidente, e é disso que ele falou no depoimento dele. Muito bem, deixa eu chamar aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, ele, Josias de Souza. Fala, Josias, boa tarde. Boa tarde, meu caro. Olha, depois dessa sessão privê de exibição do vídeo, que expõe a íntegra da reunião ministerial do dia 22 de abril, teve a fala do advogado do Sérgio Moro, o doutor Rodrigues Sanches Rios, que diz que o material confirma integralmente as declarações do ex-ministro. Quem assistiu conta que há um detalhe adicional, que é a menção ao desejo de trocar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, associada pelo Bolsonaro ao seu desejo de proteger a família.
O próprio presidente já admitiu que mencionou a família nesse contexto. É preciso ver agora a íntegra da reunião, a degravação dessa reunião, para ver exatamente os termos, o contexto em que isso foi mencionado. Ele ameaça, como dissera o Moro, demitir o diretor-geral e até o ministro da Justiça, se não pudesse colocar gente da sua confiança na Polícia Federal do Rio. Confirmando-se o teor do vídeo, surge, pela primeira vez, um motivo palpável para essa suspeita de intervenção do presidente da Polícia Federal, a família Bolsonaro. Isto demanda investigação. Confirmando-se o teor da fita, não fica bem para o Bolsonaro. Também na terça-feira, os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Walter Braga Neto, da Casa Civil, prestaram depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. Ouvidos pela PF, ministros da ala militar do Planalto defendem o presidente da República. Braga Neto, da Casa Civil, disse que Bolsonaro não falou nada de Polícia Federal e que a preocupação dele era com a segurança da própria família no Rio. O tema foi comentado por José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Os generais do presidente foram enquadrados e expostos. Desses depoimentos fica mesmo a decisão do ministro Celso de Mello em enquadrar os generais. Obrigou os depoimentos, até com a possibilidade de condução coercitiva e debaixo de vara. Sobraram mágoas. O ministro Celso de Mello terá uma resposta do chefe da GSI, o general Heleno, que não gostou nada dessa decisão de ser obrigado a prestar um depoimento. De qualquer forma, é sim uma exposição dos principais assessores, os principais ministros do presidente no Palácio. Na quarta-feira, foi a vez da deputada federal Carla Zambelli, do PSL, e dos delegados Carlos Henrique Oliveira de Souza e Alexandre da Silva Saraiva prestarem depoimento. A parlamentar reafirmou a versão do Planalto de que Maurício Valeixo já havia pedido demissão do comando da Polícia Federal. Em depoimento à Polícia Federal em Brasília, a deputada Carla Zambelli, do PSL, confirmou a versão do Palácio do Planalto no inquérito que apura uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. Zambelli disse que no dia 23 de abril, na véspera da saída do ex-ministro Sérgio Moro do cargo, conversou com o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e escutou que ele já havia pedido demissão do comando da corporação. Segundo ela, nessa mesma ligação, Valeixo disse que Alexandre Ramagem, que chegou a ser indicado e teve a nomeação barrada pela Justiça, seria um bom nome para a direção-geral da PF e que ele comandaria uma transição. Ainda de acordo com a deputada, nem Moro e nem Valeixo chegaram a rejeitar o nome de Ramagem. Carla Zambelli também reafirmou que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro no sentido de Moro aceitar a troca da Polícia Federal como contrapartida a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E Zambelli relata que, minutos antes da coletiva de Sérgio Moro, na manhã do dia 24, ele teria dito a ela que permaneceria caso Valeixo não fosse exonerado. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro comentou os depoimentos de ministros militares do governo, segundo os quais a Polícia Federal teria sido mencionada na reunião ministerial do dia 22 de abril no Planalto. Segundo ele, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, se confundiu. Você equivocou, mas como é a reunião, tem um vídeo, entendeu? O Ramos, se ele falou isso, equivocou. Quem também prestou depoimento foi o atual diretor executivo da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira, ex-superintendente do órgão no Rio. Ele confirmou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é investigado em um inquérito da PF no estado, mas afirmou nunca ter recebido cobranças do presidente sobre as investigações. A confirmação da existência do inquérito é considerado um fato importante pelos investigadores. Na última terça, Jair Bolsonaro chegou a dizer que a Polícia Federal nunca investigou ninguém da família dele. Na sexta-feira, no entanto, Jair Bolsonaro admitiu que falou a palavra PF na reunião ministerial do dia 22 de abril.
Porém, o presidente reforçou que estava preocupado com a segurança da família dele e não com assuntos ligados às investigações dentro da corporação da Polícia Federal. Os novos fatos que apareceram após a transcrição da reunião ministerial foram analisados por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Na transcrição que a própria AGU entregou, o presidente se mostra ali muito preocupado com possibilidade de sacanagem com alguém da sua família, com segurança e informação. Ele quer informação. Ele também diz que vai interferir, que ele pode interferir, o que a lei de fato lhe garante. Agora, o contexto que fica realmente faltando só com essas transcrições leva a crer que ele está falando sim da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque quem cuida da segurança dele é o GSI, do general Heleno. E as atitudes que ele tomou assim que o ministro Sérgio Moro de fato saiu, foram exatamente na direção de mexer na Superintendência do Rio de Janeiro e na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Ou seja, não pegou bem a transcrição para o presidente. Ao longo da semana, a divulgação de gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo agitou o noticiário. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o cartão corporativo da Presidência da República foi utilizado para custear o resgate dos brasileiros que estavam isolados em Wuhan, na China, no início da pandemia do coronavírus. Por isso, segundo Bolsonaro, a fatura dos 4 primeiros meses de 2020 é 2 vezes maior do que a média dos últimos 5 anos. De acordo com dados do Portal da Transparência, de janeiro a abril foram gastos R$ 3.760.000 com o cartão. O Palácio do Planalto não detalha as despesas, sob o argumento de que os dados e as notas fiscais poderiam colocar em risco a segurança do presidente. Mas nesta segunda-feira, Bolsonaro fez questão de dizer que o dinheiro não foi utilizado para fazer festa. Ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que os gastos aumentaram na comparação com anos anteriores, porque parte da viagem dos aviões da FAB à China foi financiada com o cartão corporativo. O secretário-geral e fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, avalia que a justificativa apresentada pelo presidente é plausível, mas questiona o mistério em relação aos gastos. Por que esses gastos são secretos? Porque esses gastos não são claramente expostos. Inclusive, se assim o fizesse, a presidência estaria evitando toda essa polêmica que foi levantada agora, porque esses gastos seriam facilmente aceitos pela sociedade. Então, é um bom momento para que se passe um pente fino nesses gastos secretos e torne-os o mais transparente possível. Segundo dados do Portal da Transparência, não foram só as faturas dos cartões ligados diretamente ao presidente Jair Bolsonaro que aumentaram neste início do ano. As despesas sigilosas da presidência, que incluem gastos do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência, cresceram de maneira geral e atingiram R$ 7.550.000 nos primeiros meses de 2020. O valor é 122% maior do que o que foi gasto no mesmo período do último ano do governo do ex-presidente Michel Temer, por exemplo. De acordo com as regras, o chamado cartão de pagamento do governo federal pode ser utilizado pelo chefe do executivo e familiares e para custeio das residências oficiais e de gastos corriqueiros da presidência. São despesas que não precisam ser licitadas e cujos detalhes, como a data e o motivo, só estão disponíveis para alguns integrantes do próprio governo. A polêmica foi comentada por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Olha, sobre o cartão corporativo, a média de gasto ali no primeiro ano fica em torno de 7 milhões e meio de reais. Não está muito diferente do governo Temer ou do governo Dilma. Alega-se que a família do presidente é maior. Pode até ser. Em relação a essa explicação de gasto com aviões e tudo presidencial para a China, pode ser que seja também, uma vez mais, a explicação verdadeira e que não seja nenhum tipo de absurdo. Mas o que fica visível é que falta justamente transparência. Entende-se que algumas coisas tenham que ser sigilosas porque tem a ver com segurança nacional e segurança da família presidencial. Mas o povo é quem paga a conta e tem direito de saber. Inclusive, gastamos para manter ex-presidentes. Viagens de senhor Lula da Silva, condenado, que devia estar preso, nós pagamos essas viagens. Tudo isso é chocante. Quanto ao presidente falar que vai ficar até janeiro, é uma ode até à democracia, né? Porque vamos lembrar que o Lula dizia que estava indo para a África aprender como ficar 27 anos no poder. Na quarta-feira, os resultados dos exames para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro, entregues ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União,
foram abertos ao público. Olha, o Supremo Tribunal Federal divulgou os 3 exames apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro que deram negativo para a Covid-19. O presidente já havia anunciado que havia testado negativo, mas se negava a apresentar os registros, alegando que tinha direito à privacidade. A Advocacia-Geral da União recorreu de várias determinações de apresentar os exames. No material entregue ao ministro Ricardo Lewandowski, o presidente usa 2 codinomes, Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. O primeiro exame foi feito no dia 12 de março, em nome de Ayrton Guedes. O segundo exame foi feito no dia 17 de março, em nome de Rafael Augusto da Costa Ferraz. E o terceiro exame foi feito um dia depois, no dia 18 de março, sendo identificado apenas como paciente 05. Todos os testes realizados foram o chamado molecular, que detecta a presença do vírus mesmo sem a necessidade de sintomas e é o que tem hoje maior eficiência no país. Em todos os exames, o presidente Jair Bolsonaro utilizou os números de identidade CPF verdadeiros. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal depois do presidente do STJ ter derrubado decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu prazo para que o presidente apresentasse os exames médicos. O episódio foi debatido em Os Pingos nos Is. Olha, eu acho que a mera divulgação dos exames já pode criar um precedente perigoso e que coloca em xeque aí o Instituto do Sigilo Médico. Não importa que cargo ocupe o paciente, não importa quem ele seja, se presidente da República ou porteiro do Palácio do Planalto, ele tem que ter garantido o sigilo médico. Você só quebra esse tipo de sigilo quando a permanência dele pode colocar em risco a vida ou a saúde de outras pessoas. Por exemplo, se você pedisse o teste no momento em que foi feito o exame, né, no dia seguinte, e você tivesse o resultado imediatamente, você poderia alegar que estava protegendo as pessoas que convivem com o presidente Bolsonaro de possível contaminação. Não era o caso. Os testes foram realizados há muito mais que 14 dias, que é o prazo que você leva em conta para saber se a pessoa deixa de contaminar alguém. Passados 14 dias, ainda que ele tivesse testado positivo, como se diz hoje, o presidente Bolsonaro não poderia contaminar ninguém. Então, o Estadão que pediu, né? Isso. Reivindicou a divulgação desses exames, ele não agiu movido não agiu por causa de preocupações com a saúde dos seres humanos, né, com possível infecção. Então, ele agiu por motivos políticos, para dizer que o Bolsonaro não tinha contado a verdade. Quebrou a cara. Mas é um precedente perigoso. Né? Você não pode fazer isso aí, exigir atestados de saúde de uma pessoa sem que ela coloque em risco a vida de alguém, repito. O exemplo clássico é aquele: se um homem que é portador de uma doença venérea grave, né, uma doença transmissível como sífilis, se ele se recusa a fazer o tratamento que o médico prescreve, o médico tem até o dever de comunicar à mulher dele. Aí quebra o sigilo. Se o teu marido está com sífilis e não quer se tratar, porque a mulher está ameaçada de ser contaminada. Fora isso, é fofoca e é jogada política. Você quer provar que alguém mentiu ou não mentiu. Um exemplo histórico: o Juscelino teve um infarte, um problema cardíaco grave, de que ninguém ficou sabendo, só 3, 4 pessoas, ali incluindo o ministro da Justiça da época, que fazia ali o trabalho do presidente nos 4, 5 dias em que ele ficou se recuperando. O médico não tinha o direito de divulgar.
mesmo sendo a figura do presidente da República, né? Ele estava governando o país. Não interessa, é sigilo. Então um precedente, repito, que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Ninguém pensou em pedir exames comprovando que o Lula tinha se recuperado do câncer, nem para Dilma foi pedido nada, e foi muito bom isso não ter acontecido. Isso é respeito a algo que pertence ao médico e ao paciente. Então, essa decisão do Lewandowski de divulgar é equivocada, fere os princípios legais e mostra que é um juiz que não tem a menor condição de fazer parte do Supremo Tribunal Federal, porque o Instituto do Sigilo Médico é do ABC, tá? Da legislação. Qualquer pessoa tem de conhecer, tem de saber isso. A saúde, os segredos em torno da saúde pertencem ao paciente e ao médico e a mais ninguém. Isso foi ignorado por quê? Porque eles queriam provar que o Bolsonaro estava infectando meio mundo aí por ser irresponsável. Quebraram a cara. O que vai acontecer agora? É punido o acusador, que foi uma acusação. Né? Se eu estou pedindo um negócio, eu duvido da palavra do presidente, estou acusando de mentiroso. Então, vai pedir desculpas no jornal? Vai escrever aí que fez mal e tal? Nada. Vai pegar esse terceiro exame aí, aqui faltam alguns dados, e vai dizer que ali é que está o problema, porque os jornais hoje militam, eles estão em campanha e eles querem derrubar o presidente, ou usando o vírus chinês, ou qualquer outro argumento, como esse do coronavírus, que contaminou o Bolsonaro e que nunca existiu. Augusto, eu acho que seria um caso parecido se algum juiz, por exemplo, obrigasse o Davi Wipp, o médico aqui do gabinete de crise do governador João Dória, a revelar qual tratamento ele fez, né? Se ele usou ou não cloroquina. E aí as mesmas pessoas que hoje estão comemorando essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski ficariam escandalizadas se o Davi Wipp fosse obrigado a provar isso, né? Eu vou mais além até, Vitor. Você pega um ministro do Supremo que toma as decisões. Então vamos lá, pega o Lula, o caso do Lula, que roubou, né, enlouquecidamente. É o caso de examinar para ver se ele tem aquela doença que só dá em rico, né? Cleptomania. Quando é pobre é ladrão mesmo, já vai logo prendendo. Agora o rico vai, já eu sofro de cleptomania. O Lula é cleptomaníaco furioso. Então tem que submeter ao exame de algum psiquiatra e ver o que é que dá. Tá? Por que ele rouba tanto? Aí você pode investigar qualquer coisa. Ver o médico que convive com ele e fala, o que tem o Lula? Não é? Pega o Collor, o que tem o Collor? O que deu na cabeça dele? Então é melhor não mexer com essas coisas. A saúde de qualquer pessoa, seja presidente ou seja um mero eleitor, pertence a ela. Segredos em torno dela são assunto pessoal. Isso é invasão de privacidade escandalosa. Zé Maria, tem que tomar cuidado, né, com esse uso político da justiça, né? É uma tentativa aí, Augusto, de dizer, olha, você tem toda a razão quando se trata de um cidadão comum, mas como é presidente da República, ele tem algumas obrigações e entre elas está exatamente a necessidade de transparência e de informar o povo. Então criou-se um falso debate jurídico em cima de um debate que é constitucional mesmo, mas não há como separar. O presidente Jair Bolsonaro é um cidadão. Não foi feito o exame na faixa presidencial, ou na cadeira presidencial, ou no palácio. Foi feito no cidadão, né, que teria sintomas, ele, pessoa, e não o presidente da República que estaria com os sintomas da Covid-19. O caso é o seguinte, é que criaram uma lenda, uma espécie de lenda aqui, e uma lenda que não se sustenta. O que me intriga é porque o presidente não apresentou isso antes, talvez até para demonstrar que ele teria a liberdade de apresentar ou não. E isso acabou criando uma confusão
lá na primeira instância, o Tribunal Regional Federal acabou suspendendo a obrigatoriedade de apresentar os exames e veio aqui para o Supremo Tribunal Federal. O certo é o seguinte, apesar do presidente da República ser uma instituição, né, também, né, o presidente é uma pessoa que tem os seus direitos, todos os direitos de todos os cidadãos. Mas, José, esse debate, ele passou por vários integrantes do governo, pois não? Não, só para dizer o seguinte, a legislação não estabelece exceção, né? Ela não fala, a menos que seja o presidente, ou no caso do presidente, não há legislação sobre isso. O Instituto do Sigilo Médico, toda pessoa tem direito ao segredo, ao sigilo, né? Que fica entre o paciente e o médico, ponto final. Então, como não existe a legislação, o Supremo extrapolou, né? Ou os que decidiram o caso extrapolaram. Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo. Escolhido por Bolsonaro para substituir Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido, Teich ficou menos de um mês no governo. Nos últimos dias, Teich vinha sendo pressionado por Bolsonaro a alterar o protocolo sobre o uso da cloroquina. Também havia divergência entre os dois quanto ao isolamento social. Teich chegou a falar da necessidade de lockdown em algumas regiões, dado o avanço da doença, e essa não é a posição do presidente Bolsonaro, que cobra uma flexibilização maior por parte dos governadores, tem falado insistentemente sobre isso e queria que a cloroquina fosse adotada como protocolo do SUS para o tratamento, e Teich, como médico, se recusava, já que não há comprovação científica da eficácia do remédio. A saída de Nelson Teich foi comentada por Rodrigo Constantino e Josias de Souza. Ô Constantino, e a gente falava aqui que há mesmo uma divergência entre o presidente Bolsonaro e o agora ex-ministro Nelson Teich, assim como já havia uma divergência com o ex-ministro Mandetta. Os dois seguiam linhas diferentes daquela que segue o presidente Jair Bolsonaro, e a solução diante disso era que o presidente escolhesse então alguém que pensasse como ele para o Ministério da Saúde. Mas queria saber a tua opinião em relação à condução do Ministério da Saúde nessa pandemia. Você acha que de fato é necessária uma mudança nas orientações, nas recomendações do Ministério da Saúde, Constantino? Olha, Vitor, no que diz respeito ao conteúdo, né, eu até estou mais alinhado à postura do presidente Bolsonaro em relação a condenar aquilo que pode ser percebido como talvez histeria coletiva, uma solução pseudocientífica vendida como ciência, de isolamento radical e que pode ter um custo ainda maior à frente, ou seja, podemos, aquela velha expressão de matar o boi para pegar o carrapato, né, o remédio pode ser mais amargo que a própria doença. Tudo isso eu entendo. E eu acho que o presidente tem legitimidade em trazer à tona para o debate essas provocações. Agora, tudo na vida é uma questão de forma. Você não pode exigir primeiro, que todo mundo concorde 100% com você, era aquilo que eu vinha dizendo, né? Uma pessoa que concorda 80% contigo é teu aliado, não é 20% seu inimigo. Infelizmente, o bolsonarismo não parece enxergar as coisas dessa maneira. É uma visão, uma mentalidade tribal, binária, típica de milico em guerra, né? Quer dizer, você tem ali aliados plenamente fiéis ou então inimigos mortais, e não tem espaço para nenhuma região cinzenta. Então, a forma com que o bolsonarismo, em geral, vai tratando quem vai tendo que discordar em alguma coisa do presidente e caindo ao longo do tempo, olha quantas pessoas começaram como aliadas e hoje são muitos, até opositores por conta dessa postura, né? São tratados todos como vendidos, traidores, comunistas, e não é assim. É até ridículo isso, né? Então, uma coisa é divergir. Veja, eu acho que a hidroxicloroquina tem que ser usada em fase ambulatorial e não depois. Agora, é um debate que a ciência está tendo. Tem especialistas que discordam, tem especialistas que concordam, não há tempo hábil para estudos mais robustos, há que se relaxar um pouco, como estamos relaxando vários protocolos no meio de uma pandemia. Tudo isso é debatível, tudo isso é legítimo. Agora, se cada hora que você encontrar divergências que não são de vida ou morte, quer dizer, ninguém pode estar levando a sério a ideia de que o uso da hidroxicloroquina é uma panaceia. Não é, se fosse assim o mundo todo não estava na situação que está. Então não é disso que se trata. Então as divergências são naturais. À medida que você trata cada divergência dessas, pontuais, como uma questão de vida ou morte,
de o sujeito ter que dizer se está totalmente do seu lado ou se ele é o seu inimigo, aí você não vai conseguir construir pontes. Você vai criar um clima tão ruim no seu entorno que ninguém vai aguentar. Você só vai ter perto de você bajuladores. Então, infelizmente, e não é novidade, essa postura é conhecida na literatura política dos séculos, né, que a gente conhece, essa postura tende a produzir um quadro muito ruim de governabilidade. Né? Como é que você consegue governar quando você é aquele típico chefe que exige adesão plena, pensamento hegemônico, único, concordância canina, bovina, e todo mundo que discorda é fritado como um traidor, um inimigo? Isso aí é muito contraproducente para o país. Na avaliação de Paulo Matias, o excesso de trocas no governo é prejudicial na condução da crise do coronavírus. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Se alguém aqui no Brasil achou que morreria de tédio nessa quarentena, tá muito enganado. O Bolsonaro não deixa a gente morrer de tédio, porque todo dia a gente tem uma notícia aqui para comentar. Essa saída do ministro Nelson Teich, ela precisa ser avaliada sobre 2 pontos de vista diferentes, né? O primeiro deles é o seguinte, gente, vocês que estão aí nos acompanhando na Rádio Jovem Pan, precisam entender que o cargo de ministro de Estado é um cargo de confiança do presidente da República. E normalmente acontece a nomeação graças a uma convergência de ideias do presidente da República com o seu suposto indicado. Eu quero avaliar, há mais ou menos 29 dias atrás, acho que amanhã fariam 30 dias, um mês exato aí da nomeação do ministro Paulo Nelson Teich. Eu quero fazer uma análise há um mês que nós tivemos essa nomeação, que eu acredito que o presidente Bolsonaro tenha, assim, sido claro com o seu ministro de que era necessário ser favorável à cloroquina como uma possível medida de tratamento para essa pandemia e também era necessário a flexibilização das atividades de uma maneira calma, programada e planejada. Se isso se rompeu ao longo do caminho, é inevitável que isso aconteça. Agora, não dá para a gente admitir, no meio de uma pandemia, achar que é normal essa quantidade de trocas de ministros. A gente está precisando de estabilidade no momento e não essa constância de trocas que estão acontecendo e que prejudicam necessariamente esse plano que a gente tanto bate na tecla, que até hoje não apareceu. Houve um acordo que foi feito há um mês entre o ministro Nelson Teich e Bolsonaro, que na minha avaliação, alguém rompeu. A gente não sabe necessariamente os bastidores dessa conversa lá atrás, há 30 dias, quando eles sentaram e decidiram a nomeação. Agora, que alguém rompeu, isso eu não tenho dúvida. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Todos os destaques da semana. Semana da PAN.